Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 8. Quando você achar, levanta, dá um glória a Deus, em reverência à palavra. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 8. Eu lembrei do pastor Nivaldo agora, que ele disse assim, ó, só dá glória a Deus se você achou, viu? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 8, a gente vai ler do versículo 7. A palavra de Deus diz assim: Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também nesse privilégio de contribuir. Não estou lhe dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Vamos para o versículo 11. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que você tem e possuem. Porque se há prontidão à contribuição, é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Vocês podem sentar. Se existe um título para essa mensagem de hoje, enquanto eu estava redigindo ela, eu ouvi no meu coração e depois eu fui ver se fazia sentido, e o Senhor me mostrou o título da verdadeira riqueza. E queridos, quando se trata de verdadeira riqueza, o apóstolo Paulo está ali ensinando aos coríntios. Ele está dizendo para eles, olha, vocês já são bons nisso, na fé, vocês já são bons em dons, vocês já são bons nisso, mas eu queria que vocês fossem práticos, que vocês agora fossem completos no sentido de contribuir. Diga comigo, generosidade. Quando a gente pensa em generosidade, a gente pensa logo em quê? Às vezes dinheiro, amém? Mas ser generoso não é somente contribuir com dinheiro. Ser generoso é você ser alguém que tem a ação contínua, constante de doar. Amém? E queridos, generosidade ele deve ser um traço do nosso caráter. Porque Jesus, ele foi tão generoso que ele deu a sua própria vida por nós. E a palavra de Deus está dizendo que Deus enviou Jesus, no versículo 9, diz assim, pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. E aí, querido, pense bem, o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a contribuir, e ele está dizendo para a igreja que eles são ricos. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês são generosos. Vocês devem ser generosos. Porque Jesus morreu por vocês, sendo rico, dono de tudo, se fez generoso, indo até a cruz, por amor de você. E aí diga comigo uma coisa que eu acredito que muita gente não acredita nesse princípio, mas diga assim, eu sou rico. Você é rico. A palavra está dizendo que Jesus, ele se fez pobre, ele trocou a sua condição pela condição dele. Ele trocou o seu lugar pelo lugar dele. E aí, chega no lugar onde eu queria falar para você. Sabe de quem é aquela cruz? É minha e sua.
E aí você quer herdar a generosidade, quer herdar o favor e graça de Deus, só existe uma porta: crucificação. Você não consegue entrar na graça e no favor de Deus se você não passar pela cruz. Só existe um lugar de transporte para o Éden, que é o lugar de paraíso, de graça, de eternidade, como aqui tem sido pregado, que é a cruz. E essa sim é a nossa verdadeira riqueza. A cruz, ela é o mais alto valor que você pode ter na sua carteira, na sua vida. Mas, Renato, na minha carteira eu carrego cédulas e moedas. Do que se compara a isso? Um dia na parábola das ovelhas, o próprio Jesus falando do que vale ganhar o mundo inteiro a perder sua própria vida. Em Eclesiastes, Salomão escreve que tudo isso é correr como atrás do vento. Se você não entender o valor que existe a cruz na sua vida, você vai viver uma vida abaixo da média, uma vida medíocre. Mas se você entende o valor que existe na cruz, pode ter certeza que Deus não olha você como um coitadinho, Ele olha você como um alguém que Ele quer entregar governos. Amém? Eu vou repetir porque eu acho que vocês não entenderam. Se você entender o valor que a cruz tem na sua vida, Deus, Ele não olha para você como coitadinho ou pobre. Ele olha para você como alguém que Ele quer entregar governo. Aleluia! E é assim que funciona. E aí hoje eu queria trabalhar 2 pontos com vocês. Primeiro é a semente. Diga comigo, semente. Sabe quem é a semente? Jesus foi a semente. E aí, lá em João, capítulo 12, versículo 23 a 26, está escrito da seguinte forma: Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá, ao passo de que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai honrará. Queridos, para onde Jesus foi? Jesus foi para a cruz. E aí ele diz que quem tiver com ele, quem tiver com ele, ele também estará com Deus e com Jesus, e o Pai o honrará. Quer ser honrado? Morra. Quer ser honrado? Morra. Vocês vão escutar isso aqui muitas vezes, mas a sua morte é a nossa alegria. E aí eu vou te dizer isso porque quando você está mortinho, você está no lugar que Jesus deseja que você esteja. E o lugar da cruz, como eu falei, é o lugar da riqueza. Porque no lugar que existe honra, existe riqueza. E a riqueza não são bens materiais. A riqueza é um lugar. Amém? Riqueza não é quanto uma pessoa é rica de dinheiro financeiramente. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Riqueza é um lugar onde nós estamos junto com Jesus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que Ele nos chamou para reinar em vida. E esse reinar em vida é passar pela porta da cruz e entrar no lugar da verdadeira riqueza.
Eu preciso morrer com os traços do meu caráter que são totalmente mundanos e errados e começar a adquirir hábitos celestiais para governar nessa terra. Deus está esperando pessoas que têm a atitude de dizer: eu quero morrer para mim mesmo, para Ele poder entregar governos. Existem esferas da sociedade esperando alguém se levantar e se posicionar para governar aquele lugar para a glória de Deus. Existem povos clamando educação, saúde, empresas, business, poderes públicos, as demais esferas da sociedade estão esperando eu e você. Quando a Bíblia fala em Romanos 8, que a terra clama pela manifestação dos filhos, existe um clamor gritando: Diego, Leide! Mas esse clamor, existe uma porta para entrar, e essa porta é a cruz de Cristo. Eu só posso assentar no lugar de honra quando eu morrer para mim mesmo. Diga para o seu irmão: quer ser honrado? Morra. Aleluia. E aí Jesus, ele falou o seguinte. Ele disse: olha, é impossível que o grão dê fruto se ele não morrer. Talvez muitas pessoas estão procurando fruto na sua própria vida. Já sabe o que tem que fazer, né? Morra. Porque, querido, o fruto só aparece quando a semente morre. E se Jesus gerou muito fruto, esse é o padrão, não existe outro. Jesus morreu, deu fruto de 12. 12 deu fruto de 3.000 no começo. Esses 3.000 chegaram até hoje. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Até onde você acha que vai o seu legado? Até onde você acha que as pessoas vão lembrar de você? Porque, querido, ser a semente, Jesus, por nós, receber a semente é nossa parte, que é ser a terra. E aí, são duas parábolas que têm um significado. Na parábola do semeador, lá em Mateus capítulo 13, a gente vai ver que Jesus está falando sobre 4 tipos de terra. Deixa eu ver aqui. Mateus 13. Uma, duas, três, 4 tipos de terra. Nessas 4 tipos de terra, ele disse que caiu uma semente. E aí, eu queria hoje falar um pouco também sobre o seu coração. O seu coração é uma terra, amém? Muitas vezes a gente ouve essa expressão, terra seca, né? Essas brincadeiras gospel. Mas deixa eu te falar algo interessante. Deixa eu ler o texto primeiro com vocês. Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou à beira-mar. Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. E ao povo reunido da praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas e dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou. E logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu colheita de 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido, ouça. E aí os discípulos questionaram o que significava a parábola, e Jesus foi explicar a eles lá no versículo 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca, porque o que foi semeado no seu coração. Em nome de Jesus, toda semente aqui, ela não vai ser roubada. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. E quanto à semente que cai em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, da colheita de 100, 60 e 30 por um. E aí, eu queria hoje trazer para você um entendimento. Nós vamos entender algo poderoso. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, no versículo 2 ele diz: transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? E aí ele fala da mente, certo? Transformem-se pela renovação da vossa mente, em algumas versões seu entendimento, em algumas versões o seu coração. E aí quando a gente fala de coração, a Bíblia está falando que o coração é um terreno, mas o coração também é a nossa mente. Então, a gente acabou de falar da semente que é Jesus. Jesus, ele é a semente. Jesus, ele precisou morrer para que a gente pudesse ter vida. Quem recebeu Jesus? Então você recebeu uma semente dentro de você. Mas para essa semente poder germinar, alguém precisa morrer. Porque dentro de um lugar onde existe duas sementes, existe competição. Dentro de você existe a semente do pecado. Mas você escolhe se germina ou não. Se você decidir morrer, germina a semente de Jesus. E ele pode germinar, enraizar, crescer e dar fruto a 100 por um. Você está entendendo isso aqui? A parábola agora faz sentido. E aí eu quero te levar a uma reflexão profunda. Os seus pensamentos, aquilo que você recebe como palavra, também são sementes. E às vezes nós somos expostos a lugares onde as palavras ficam rodando na nossa cabeça depois que a gente sai de lá. Quem também é aqui assim? Quem nunca saiu do lugar e uma música que estava no meio da rua ficou rodando chiclete na cabeça? O Senhor me trouxe uma revelação a respeito disso. É eu que escolho se eu faço ou não. E aí a psicologia, tem uma psicóloga aqui que vai dizer também. A psicologia diz que quando eu penso num pensamento, Augusto Cury, eu guardo esse pensamento, eu faço com que ele se expanda e aí abre uma nova janela. E dessa nova janela abre uma nova janela porque eu peguei esse pensamento e deixei ele crescer. Deixa eu te falar algo poderoso em cima disso, certo? Quando você recebe uma semente que ela não é algo benéfico, que não é algo temperado pelo Espírito Santo e sim temperado pelo mundo, você pode escolher se ela cresce ou não. E aí o seu coração tem uma condição. Qual é essa condição? Se no seu coração está duro e você não recebe
aquilo com propriedade, a semente se perde pelo caminho. Então pode vir 500 pastores aqui ministrar para você, você vai ouvir palavras, palavras, palavras e vai sair daqui do mesmo jeito. O seu coração pode até estar com um terreno fofo, mas se não tiver raiz, ele não sustenta a palavra. A semente está sendo lançada. No terceiro caso, você pode estar firme e ter raiz, mas se houver ervas daninhas, a semente não dá o fruto correto e vai acabar você se tornando infrutífero. Mas o quarto coração, meu amado, o coração que confessa os seus pecados, o coração que está exposto, o coração que não tem medo de falar, o coração que é limpo, porque é um terreno fértil, ele começa a dar fruto a 100 por 1. Aleluia! Você está entendendo isso aqui? É a mesma coisa da pastora Érica chegar aqui e liberar uma palavra de Deus e dizer assim: a partir desse ano é o ano da gratidão e muitos projetos serão destravados. O coração que está aberto vai lá, recebe, e nesse ano a prosperidade acompanha esse cara de uma forma. Mas o mesmo coração que é fértil aqui, talvez um coração esteja cheio de erva daninha e esse coração não prospera tanto. E aí você se pergunta: por que na vida do irmão dá tudo certo? Precisamos limpar o terreno do nosso coração. Quando nós limpamos o terreno do nosso coração, ele fica fértil para que a semente que um dia morreu naquela cruz por mim e por você, ela germine. Aleluia! Jesus, Ele quer frutificar dentro de mim e de você. Os frutos não é pela força do seu braço, é por Jesus dentro de você. A única força que você tem que fazer é matar os seus pecados, amado. E você mata os seus pecados jogando luz neles. Amém? Vocês ainda estão felizes? Glória a Deus. Queridos, existe, como eu falei, uma condição. E essa condição é limpar o terreno dentro. Como é que eu limpo o meu terreno dentro? Tiago capítulo 5, 16. Tiago capítulo 5, versículo 16. Quem achou aí pode ler aí pra gente. E aí ele está falando de uma oração do justo. Mas anteriormente ele está falando: confessem os seus pecados para que vocês sejam curados. Essa cura, onde é que ela age? Você já se perguntou isso? Essa cura age no seu caráter. Porque quando eu confesso o meu pecado, eu estou disposto a ser tratado nele. E quando eu exponho a minha área de debilidade, onde há vergonha, em Isaías 61, versículo 7, diz que no lugar de vergonha haverá dupla honra. Vocês estão entendendo isso aqui? Essa é a nossa verdadeira riqueza. Aleluia. Se estamos apegados aqui à terra, é porque a semente da eternidade não criou raízes dentro de nós. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, a palavra de Deus diz que Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Dentro de nós existe um grito: eu quero voltar para lá. Existe um grito dizendo: eu preciso voltar para lá. Um desespero. E quer saber quando você está pronto para limpar o seu terreno? É quando você dá ouvido a essa voz dentro de você. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. É o último
Penúltimo texto para a gente finalizar. Timóteo, capítulo 1, capítulo 6 de Timóteo, verso 18 e 19. 1 Timóteo. Tessalonicenses. Tá bom. Timóteo 6, verso 18 e 19. Não, verso 3 ao 10, perdão. Do 3 ao 10. Está escrito assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja, briga, difamação, suspeita maligna. Os atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida, que são privados da verdade e os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar. Por isso, tendo que comer ou com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos controlados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diga misericórdia. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pare para pensar o seguinte aqui. Não é pecado você querer ter uma vida boa. Amém? Mas o pecado é você fazer do seu estilo de vida perseguir essa vida boa. Porque você está colocando na frente de Deus um Deus chamado dinheiro. Gastar a sua vida toda por conta de dinheiro e por conta dos desejos vãos. E aí, queridos, falar sobre isso é falar de Renato. Em um momento da minha vida, até poder abrir as áreas de pecado da minha vida, eu fui alguém que persegui muito dinheiro e quis uma vida muito boa e fui atrás. Mas eu percebi que os pensamentos... Lembra que eu falei a respeito dos pensamentos e da semente? Quanto mais eu pensava em adquirir, em ter, em comprar, em fazer alguma coisa para poder conquistar tal coisa, isso estava crucificando a verdade da palavra dentro de mim. E aí, queridos, eu não posso gerar competições. Mas, Renato, eu tenho necessidade. Tenha necessidade, querida. Mas lembre-se de quem é o seu provedor. Tenha necessidade, lembre quem é o seu pastor e quem vai cuidar de você. Tenha necessidade e saiba que as suas necessidades serão supridas, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Se você sempre usar a força do seu braço, como eu fiz muitas vezes, você vai se frustrar. Queridos, eu quebrei a minha empresa 3 vezes. E das 3 vezes que eu quebrei foi por conta da força do meu próprio braço. E eu reconheço isso. Eu reconheço que eu coloquei o desejo de ter, o desejo de fazer, o desejo de realizar, a cobiça por ter algo futuro no meu presente, acima de Deus. E aí lembra o tema da mensagem? A verdadeira riqueza. A riqueza que é positiva é aquela que eu apresentei, a da cruz. Mas a palavra está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a palavra também está dizendo não é que o dinheiro é ruim. A gente precisa de dinheiro para andar socialmente. Mas eu estou falando que o amor ao dinheiro. E a palavra aqui também está dizendo que quem faz isso, quem faz essas buscas, atrai para si mesmo sofrimento. Ele se coloca no lugar de sofrimento. Então, quanto mais eu idolatro uma riqueza que só vai encher a minha carteira,
nada mais. Eu não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que eu idolatro é errado. Ter dinheiro não é errado, amém? Eu creio em pessoas muito ricas aqui nessa igreja. Eu creio em gente prosperando ao ponto de ter para dar e fazer o outro prosperar também, amém? Eu creio muito nisso, que chegarão empresários aqui, que se levantarão empresários aqui. Mas eu acredito também que o dinheiro ele não pode ser um poste ídolo. Ele não pode ser algo que movimenta a minha vida. O dinheiro ele não é um Deus. Ele é um Deus falso. Ele não tem poder. A única coisa que ele faz é comprar. Queridos, nós precisamos entender que nesse tempo, o amor ao dinheiro está desviando muitos. Isso aqui é profético, porque é uma carta para a igreja, é algo muito atual, é algo para hoje. Ele diz assim: algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu não quero ser um profeta de caos, mas eu quero te gerar um alerta hoje. Provavelmente, em dias, você vai lembrar disso aqui e você vai ver muita gente desesperada por dinheiro. Porque aqui está falando dos últimos dias. Aqui está falando nos últimos dias onde pessoas ficarão desesperadas em busca de riqueza, de dinheiro. Amém? E misericórdia. E aí, queridos, para nós finalizarmos, a semente que produz riqueza da herança, que só tem acesso quem entendeu a mensagem, eu quero ousar dizer a vocês que essa semente está escrita em Gálatas capítulo 4. É quem reconhece Deus como Pai. A Bíblia diz em Gálatas 4 que o filho, quando ele é de menor idade, ele está sujeito aos seus cuidadores. Mas quando nós chegamos ao lugar de maturidade, o lugar da cruz, o lugar da porta, o lugar da verdadeira riqueza, as heranças, elas são derramadas na nossa vida. E a minha oração é a oração de Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa graça. Paulo, ele orava pelos santos dessa forma, para que eles entendessem cruz, para que eles entrassem pela cruz e eles herdassem todas as riquezas que a graça tem para nos dar. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Será que você está disposto a passar pela cruz? Será que você está disponível para viver cruz? Porque cruz é um lugar não de passagem, mas de permanência e vida. A gente leu aqui que aqueles que querem me seguir, estarão comigo. Jesus falou que nós seríamos transportados com ele para o lugar da verdadeira riqueza. Aleluia. Fica de pé no teu lugar. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você agora olhasse para dentro. Como assim, Renato? Feche seus olhos, se concentre e comece a perguntar: Senhor, qual tipo de terreno eu sou? Senhor, o que falta para eu entrar na cruz?
Senhor, o que falta para eu ter esse acesso que foi falado nessa noite? Senhor, o que falta para eu chegar nesse lugar, para eu permanecer nesse lugar? O que é que falta? Aleluia.